Olá, meu amigo, tudo bem? Bem-vindo ao Direto à Bíblia. Nós estamos fazendo aqui mais essa gravação para estudar com você um tema fantástico, um tema que eu tenho certeza que você não parou para pensar e não analisou, tá? Então, fica conosco no vídeo até o final. Eu tenho certeza que o recado de paz vai ser uma bênção na sua vida nesse dia, ok? O nosso tema de hoje são datas proféticas das Sagradas Escrituras. Você sabe que o maior matemático da história não é o homem, né? Você sabe disso, né? Nós temos aí muitos matemáticos famosos, né? Mas o maior matemático da história, você sabe que o criador da matemática, entendeu? É Deus, né? Então, hoje nós vamos analisar aqui, tá? Várias datas, entendeu? Proféticas, entendeu? Baseado direto à Bíblia, ok? Direto nas Sagradas Escrituras, ok? E nós queremos começar com uma das datas que dividiu a humanidade, tá? Que é o antes de Cristo e depois de Cristo. Você sabe que Jesus nasceu provavelmente no ano 4 AC, ok? No ano 4 aí, antes de Cristo, tá? Essa data, ano 4 AC, é porque Jesus ele não nasceu no ano 1, entendeu? Ele nasceu, a mudança do calendário, entendeu? Quando ela foi estabelecida, entendeu? Quando ela foi datada, Jesus já tinha nascido, tá? Então Jesus nasceu aí no ano 4 AC. E a questão é o seguinte, nasce na terra o Messias, o homem-Deus. E segundo os detalhes de Lucas capítulo 1, entendeu? Você sabe que Lucas ele detalha, né? Muitas características, muitos fatos históricos, entendeu? Muitos sinais, entendeu? O nascimento do Messias, o nascimento de Jesus Cristo, ok? E uma coisa interessante é que quando Jesus estava nascendo na terra, os anjos no céu, tá? Param. Por quê? Porque nunca aconteceu na história humana, entendeu? De Deus deixar o seu trono de glória, depor sua coroa e tomar a forma humana e nascer na terra, entendeu? Isso é algo que nunca tinha acontecido no universo, tá? Se você pegar o apóstolo João, logo ali no seu capítulo 1, tá? João diz que Jesus é o Messias. E o que é o Messias? João detalha, tá? João diz que o Messias, na verdade, é o homem-Deus, ou seja, é o criador do universo, o criador da terra, que deixa de ser Deus e se torna humano e nasce aqui na terra. Isso é um fato colossal na história humana. Por quê? Porque nunca tinha acontecido isso no universo, entendeu? É por isso que os anjos, tá? Os bilhões de anjos, entendeu? Para ver a cena, entendeu? É algo fascinante, tá? O nascimento de Jesus, aquele que criou o universo, que criou a terra, que criou a vida na terra, vem à terra, tá? Então, o ano 4 AC, o nascimento do homem-Deus, é a nossa primeira data profética histórica, tá? A nossa segunda data profética é o ano 70 DC, tá? A destruição de Jerusalém, tá? Profetizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 23, 37. Isso aqui é algo fascinante, entendeu? E foi, para dizer para você assim, uma das cenas mais horríveis da história humana, tá? A destruição da cidade de Jerusalém no ano 70 DC, tá? Se você quiser detalhes sobre a destruição de Jerusalém, eu te recomendo um livro, tá? O livro Grande Conflito, tá? Você pode achar aí na internet e eu tenho certeza que você vai ter detalhes logo ali no capítulo 1, tá? Tudo o que aconteceu na destruição de Jerusalém, tá? A outra data que nos chama a atenção é o ano 321 DC, tá? O decreto de Constantino, tá? O rei Constantino, ele teve a ousadia, tá? Um rei humano, ele teve a ousadia de mudar, entendeu? De mexer nos 10 mandamentos da lei de Deus, tá? Você sabe que Constantino, ele fez o quê? Ele fez a mudança do sábado, que é o 4º mandamento dos 10 mandamentos que Deus deixou, para o domingo,
tá? Por que a humanidade guarda o domingo hoje? Por causa do decreto de Constantino lá atrás, tá? Constantino, ele fez então a mudança do sábado sagrado de Deus para o domingo, entendeu? Pagão, tá? Porque Constantino era um rei, entendeu? Ligado ao Império Romano, entendeu? Era um império pagão, tá? E por isso que você não acha aí o domingo na Bíblia, você só acha o sábado, entendeu? Quando Deus manda guardar, ok? Êxodo capítulo 20 aborda o tema, tá? E o ano 321 de Constantino, Daniel capítulo 7, versículo 25, tá? É o ponto aonde o homem ia mudar a santa lei de Deus, ok? A outra data que nos chama a atenção, muito importante também na Bíblia, é o ano 476 DC, tá? O que aconteceu no ano 476? Foi a queda do maior império que a Terra já teve, que foi o Império Romano, ok? Então, Roma pagã, tá? Daniel capítulo 8 aborda com detalhes, entendeu? A queda do império, do maior império da Terra, que foi o Império Romano. A outra data que nos chama a atenção, que é muito pouco falada na história, é o ano 508. Tá? Do ano 508 ao ano 1798 é um tempo profético, entendeu? De 1290 anos, onde revela o fim da primeira fase, entendeu? Do homem do pecado, podemos dizer assim. Daniel capítulo 12, verso 11, ok? Nós temos ali, então, do ano 508 ao ano 1798, nós temos um período de 1290 anos, segundo Daniel capítulo 12, verso 11, tá? Esse período profético, ele é muito interessante. Por quê? Porque é um período pouco falado, mas o que aconteceu no ano 508? O ano 508 nós temos o decreto, o rei da França, entendeu? Ele elege o bispo de Roma e ele dá sugestão, entendeu? Do bispo de Roma ser um bispo universal, tá? Ou seja, por que o Papa existe hoje? Por causa lá, entendeu? Do ano 508, quando o rei da França, entendeu? Dá a sugestão da criação do bispo de Roma para ser o representante religioso mundial. É por isso que você tem a figura, entendeu? Do Papa hoje. Porque nasce lá no ano 508, ok? Outra data profética que nos chama muita atenção é o ano 538 a 1798, tá? O ano 538 a 1798 é quando é apresentado ao mundo, entendeu? O bispo de Roma, Daniel 12, 7. Esse período é um período de 1260 anos. Ele começa em 538 e vem até 1798. Uma outra data que nos chama muita atenção é o ano 508 a 1844. É um período também muito pouco falado na Bíblia, mas é um período muito importante, tá? Que Daniel chama, Daniel 12, 12, fala do período de 1335 anos, tá? Esse período começa em 508. Se você colocar 1335 anos, você vai chegar em 1844, tá? O que aconteceu nesse período? Nós tivemos o período da chamada Inquisição, tá? Ou seja, a Inquisição começa lá, entendeu? Nesse grande período aí de 1260 anos, tá? E Deus dá liberdade. Quando Deus dá liberdade? Em 1798. Tá? Aonde, não sei se você tem a informação, o Papa Pio VI, ele foi preso. O rei Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa Pio VI. O Papa Pio VI foi levado para o cativeiro, tá? E quem viveu a partir de 1798 viu a liberdade, entendeu? Por quê? Porque agora nós tínhamos liberdade cristã, entendeu? Você não tinha mais a Inquisição, entendeu? Para perseguir os cristãos que quisessem ler a Bíblia com liberdade por conta própria, ok? Então, é essa data aí, ok? Do ano 508 a 1844,
uma data fantástica, porque 1844 é o boom da liberdade, nós podemos dizer assim. Por quê? Porque foi quando começou a grande divulgação na história humana da volta de Jesus à Terra. Entendeu? Há um despertamento religioso a partir de 1844, onde as pessoas, entendeu, começam a espalhar para o mundo a ideia da volta de Jesus na Terra. Aliás, a Bíblia fala 2.500 vezes sobre a volta de Jesus à Terra. Então, é um assunto fantástico, ok? A outra data que nós vamos analisar aqui, que também é muito pouco falado, é o ano 1449. O que aconteceu no ano 1449? Os árabes otomanos, em 27/7/1299 a 27/7/1449, o Império Otomano invade a Nicomédia. E há um período aí de 150 anos, entendeu? Citado em Apocalipse 9, versículo 6, ok? Então esse período de 150 anos, que começa em 1299 e vai até 1449, tá? A outra data que nos chama também muita atenção é a data de 1840, tá? O que aconteceu em 1840? 1840, tá? Segundo as escrituras e segundo a história também, é o fim do Império Otomano, tá? 1840 é o fim do Império Otomano, domado o poderio do Islã, tá? De 27/7/1449 a 11/8/1840, totalizando um período de 391 anos e mais 15 dias, tá? Apocalipse 9, versículo 13 a 15. Ou seja, eu falei para você, o maior matemático da história não é o homem, o maior matemático é quem criou a matemática. Eu vou ainda além, é quem criou o cérebro humano, tá? Se você olhar para o vasto, colossal universo, meu amigo, você vai ver o que é a matemática, entendeu? E Deus dá alguns detalhes aqui dessa matemática, tá? Uma delas, Deus previu o domínio do islamismo sobre o mundo, tá? E previu também o fim do islamismo sobre o mundo, ok? Vou beber um golinho de água aqui. Então o Império Otomano tem o seu fim, o islamismo, né? Que começou a dominar. Os detalhes de Apocalipse capítulo 9 é colossal, entendeu? Por quê? Porque o Império Otomano, tá? Sabe qual era a quantidade de soldados do exército do Império Otomano? 200 milhões. Não é para você cair para trás, não. É verdade mesmo. Foi o maior exército da história, tá? A população do Brasil, praticamente, era o exército, entendeu? De 200 milhões do Império Otomano. E caiu em 1840. Conforme a profecia dada em Apocalipse 9, versículos 13 a 15, tá? O capítulo 9 de Apocalipse, a grande parte, está falando ali do Império Otomano, ok? Uma outra data profética, histórica, fantástica, é 1517, tá? Citado aí no contexto de Apocalipse, capítulo 12, ok? 1517 se espalha pelo mundo a reforma, né? Começa, né, ali o auge da reforma protestante com Martinho Lutero, tá? Você sabe que Martinho Lutero é chamado o pai da reforma, tá? E o ano foi 1517. Outra data que nos chama bastante atenção é Apocalipse, capítulo 13, verso 11, ok? Que é o ano 1776, tá? Nasce o novo Império Mundial. 1776. Estava nascendo o quê? A superpotência da nação americana, tá? Os Estados Unidos da América, ok? E quem imaginaria que agora, ó, recente, no ano 1776, nasceria uma nação, a maior nação do mundo,
entendeu? Que é a nação americana. Nós podemos dizer que a nação americana, ela está conduzindo um novo império mundial, tá? E é profético, e é bíblico. Apocalipse 13, verso 11, ok? Uma outra data que nos chama bastante atenção é 1780, tá? 1780, Apocalipse 6, 12, tá? Que essa data de 1780, o que aconteceu lá? Nós tivemos lá em 1780 o famoso dia escuro, tá? Foi tão escuro que assustou o planeta, tá? Nunca na história da Terra um dia tinha amanhecido e de repente escurecer tudo, tá? Se você ler aí na internet os jornais da época, você vai ver que o ano 1780 as pessoas ficou tão apavoradas que elas achavam que era o fim do mundo, tá? Elas lotaram as igrejas, ok? Uma outra data que chama bastante atenção é o ano de 1833, tá? Também Apocalipse 6, 13, tá? 1833, o que aconteceu? A queda das estrelas. É isso aí, tá? O ano 1833 nós temos a queda das estrelas, tá? Foi quando aconteceu a maior chuva de meteoros sobre a Terra. E quem estava na Terra, olhando para cima, achava que as estrelas estavam caindo do céu, tá? A data foi 1833. Era um sinal fantástico do tempo do fim, ok? Sinal, contagem regressiva para a volta de Jesus à Terra em glória com seus milhões de anjos, ok? Uma outra data que nos chama bastante atenção é a data 1844. Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. Tá? 1844 é a última chamada do mundo para a volta de Jesus Cristo à Terra. Tá? É quando Deus dá o início do último chamado. Tá? Foi 1844. Daniel capítulo 8, versículos 8 e 9. Tá? Essa data ela é fantástica. Por quê? Porque se você ler Daniel capítulo 8, versículo 8 e 9, você vai ver ali a maior profecia da história bíblica. Entendeu? Que é o grande período profético dos 2.300 anos. Entendeu? Que começa em o ano 321, entendeu? Antes de Cristo e vem até 1844. Um período de 2.300 anos. Ok? Esse grande período profético aí, tá? Dos 2.300 anos, baseado aí em Daniel, versículo 8 e 9, tá? O marco é 1844, o fim dos 2.300 anos. Por quê? Porque é o último chamado de Deus para o mundo se preparar para a volta de Jesus à Terra, ok? Outra data que chama atenção na Bíblia, tá? Apesar da data não estar explícita, mas está lá registrado, entendeu? No livro de Jó, capítulo 33, verso 6, ok? Que é 1865. O que tem a data 1865? A data 1865 é a Guerra Civil Americana, tá? E o que aconteceu? Qual que era o problema da Guerra Civil Americana? Era o fim da escravidão, tá? É impossível, entendeu? Na concepção de Deus, que criou o homem livre, um homem fazer o outro escravo. Entendeu? Então, Deus, isso é algo inaceitável. Entendeu? Por isso essa data, 1865, o fim da escravidão nos Estados Unidos, entendeu? A maior nação da Terra, podemos dizer assim, né? O maior império, entendeu? Que domina o mundo hoje, tá? Teve essa marca registrada aí na história. 1865, o fim da escravidão. Outra data que chama bastante atenção é 1945, tá? Na verdade, nós temos duas datas aqui, tá? Primeiro, 1918, tá? O que aconteceu em 1918? Mateus 24, tá? Estoura a Primeira Guerra Mundial, ok? Onde morreram aí mais de 20 milhões de pessoas, tá? E a segunda data é 1945, tá? Quando estoura a Segunda Guerra Mundial, também Mateus 24,
tá? Aonde nós temos aí a estreia da bomba atômica, tá? E onde morre mais de 50 milhões de pessoas, tá? Uma outra data que nos chama bastante atenção, entendeu? Essa é uma data que marcou o planeta Terra, entendeu? Que é 2020, tá? Na verdade, finalzinho de 2019, mas o auge, tá? Foi 2020. O que aconteceu em 2020, né? Isso você sabe, né? O horror toma conta da Terra. O que aconteceu? O planeta Terra para. Por quê? Pandemia. Coronavírus. Lucas 21, 11. Jesus já, lembre-se que Jesus, ele já sabe, ele é Deus, ele conhece o passado, presente e futuro. E ele já sabia da pandemia. Lucas 21, 11. Tá? Mas foi a única data que para o planeta. Os aviões não voam. Ano 2020 não tinha avião voando. Entendeu? Os carros param. As grandes rodovias vazias. Tá? Os países do mundo, as pessoas trancadas dentro de casa. É isso. Tá? É o marco das datas, entendeu? Proféticas. Entendeu? Do nada, o planeta para. Entendeu? Do nada, o planeta para. A poluição, entendeu? Diminui 50%. Por quê? Porque não tem carros, não tem... o planeta parou. Entendeu? O horror do medo de morrer tomou conta da Terra. Tá? Os hospitais lotados. E o mundo no horror do medo. Tá? Estão calculando aí, entendeu? Porque a quantidade de pessoas, entendeu? Que falam de mortes, entendeu? Muda constantemente, né? Calcula que só na China e na Índia, entendeu? Talvez tenha morrido 20 milhões de pessoas, entendeu? Então, realmente, final de 2019, 2020, o horror toma conta do planeta Terra. Esse é o ponto, tá? Por causa do quê? Um vírus. Lucas, capítulo 21, verso 11, tá? 2021 também é uma data no contexto bíblico, tá? Apocalipse 17 e Mateus 24, 30 e 31. É um ponto muito importante. Por quê? Assim que termina, podemos dizer assim que tem um controle do coronavírus, estoura uma guerra. Guerra da Rússia com a Ucrânia. Mas, na verdade, é uma guerra com dois lados. E que envolve o planeta todo. Entendeu? Envolve o planeta todo. Porque cada país está se posicionando de um lado. Então, essa guerra entre Ucrânia e Rússia, tá? Desde Apocalipse 17, talvez possa ser o início de uma terceira guerra mundial. Tá? Mas nós sabemos de uma coisa. A Mateus 24, 30 e 31 tem uma excelente notícia. Tá? Qual é a excelente notícia? As datas proféticas, entendeu? Elas estão acabando. Por quê? Porque Jesus está voltando à Terra com seus bilhões de anjos para nos buscar. É a maior promessa da Bíblia. 2.500 vezes, todos os textos bíblicos relacionados à volta de Jesus, em todos os livros da Bíblia, quase em todos os capítulos, aborda esse assunto. Entendeu? E a mídia hoje não fala. A mídia hoje prefere falar do evolucionismo, em vez de falar do criacionismo e falar o quê? Da volta do nosso rei. Da volta de Jesus para nos buscar. Então aqui, ó, essas datas proféticas, tá? Elas são muito importantes. Quero fazer aqui um resuminho para você delas, ok? Ano 4 AC, tá? O nascimento do Messias. Ano 70, destruição de Jerusalém. 321, decreto de Constantino. 476, queda do Império Romano. 508, tá? É o marco aí do bispo de Roma,
tá bom? 1449, tá? E 1840, fim do Império Otomano, ok? 1517, Reforma Protestante. 1755, o maior acontecimento da história, entendeu? Que foi o terremoto de Lisboa, 1755, tá? Apocalipse 6:12. O que aconteceu? Foi o maior terremoto da história. Começa em Portugal, vai até a África. Não teve na história um terremoto tão grande que matou tanta gente como o terremoto de Lisboa em 1755, ok? 1776, o nascimento dos Estados Unidos. 1833, queda das estrelas. 1844, o fim do grande período dos 2.300 anos, tá? 1865, a Guerra Civil Americana. 1918, Primeira Guerra Mundial. 1945, Segunda Guerra Mundial. 2020, o horror para o planeta coronavírus. E 2021, entendeu? Começa uma guerra que está dividindo o mundo, entendeu? E é dentro desse contexto do caos mundial que nós vamos ter o quê? A volta do Senhor Jesus para nos buscar. Por que essas datas são importantes? Porque são datas? Não. São importantes para localizar você na história, para localizar eu na história, para você ter certeza que Deus, ele é o dono da matemática, meu amigo. E Deus já sabia dos acontecimentos mundiais, tá? E ele sabia também o quê? Que você e eu, o mundo, precisa se preparar para a volta de Jesus. Se o mundo se preparar, Jesus vai voltar. Se o mundo não se preparar, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Mas ele quer que você esteja preparado. Eu quero estar preparado quando Jesus voltar. E você? Também? Então feche os seus olhos e vamos orar. Soberano Deus, obrigado pelo tema que analisamos hoje. Nós nos localizamos na história. Temos certeza, Senhor, que é a reta final da história desse mundo. O nosso Deus intervirá na terra com seus bilhões de anjos a qualquer momento. Que o nosso coração possa arder para esse grande encontro com o nosso Deus, com o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Shalom e até a próxima.